A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição de número 2, que traz por título A Grande Mudança de Perseguidor a Perseguido. Eita glória! Já pode preparar, viu, povo, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também seja ADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço a sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo, vídeo-aula com dinâmica da Revista dos Adolescentes. Na mesma quinta-feira, só que às 14h05, este é nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda quinta-feira, às 9h e às 14h, tem vídeo novo em nosso canal. E eu só peço o seguinte: se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 2 dos adolescentes do terceiro trimestre de 2024, que traz por título A Grande Mudança de Perseguidor a Perseguido. Veja só, se você é professor, sempre recomendo: inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo. No final desse vídeo, vou realizar a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar na sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog, coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD, vai aparecer o nosso blog, você clica no menu Adolescentes, lá você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e também a esta explicação por escrito. Nós chamamos de lição comentada dos adolescentes, que está sendo a bênção na vida do professor. Então, você pode iniciar a sua aula realizando a dinâmica, mas também, se quiser, pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos com relação ao título. Assim, você vai saber o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos. Aqui você pode perguntar: quem era o perseguidor da igreja? Pergunte: quem era o perseguidor da igreja e por quê? Após, você também pode perguntar: quem passou a ser perseguido? E ser perseguido por quem? Ei, Jesus amado! Pergunte a seus adolescentes: e vocês preferiam ser perseguidor ou perseguido? Vai apertar o juízo desse povo, né? Irmãos, quando você inicia fazendo perguntas, você está fazendo uma avaliação diagnóstica para saber o grau de entendimento, de conhecimento que tem os seus alunos. Por isso é muito importante você perguntar e não ficar respondendo. Quem tem que responder são seus alunos e não você, que é professor. Então você tem essas duas opções. Pode iniciar fazendo perguntas, pode iniciar realizando a dinâmica. E logo após, já pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, A Grande Mudança. Irmãos, já vou logo falando para você. Quem aceita a Cristo vai ter mudança na sua vida. Transformação, libertação, modificação. Todas as pessoas, quando aceitam a Cristo, precisam passar pelo processo de transformação, de libertação. Ah, pastor, eu aceitei a Jesus, mas estou do mesmo jeito. Está errado. Todo ser humano precisa passar pelo processo de transformação. Logo, gostava de uma mentira, não vai mentir mais. Ei, Jesus amado. Era invejoso, não tem mais inveja. Era ciumento, não vai ter mais ciúme. Ei, Jesus. Ou seja, é um processo de transformação, de libertação. Assim aconteceu com o nosso personagem da aula de hoje, o apóstolo Paulo. Ele, antes de aceitar a Cristo, perseguia a igreja. Mas quando passou pelo processo de transformação, de libertação, ele passou a ser perseguido. E daqui a pouquinho vamos saber
Quem perseguiu o apóstolo Paulo? Daqui a pouquinho eu vou dar essa resposta. Veja só, professor, você viu o que foi que eu fiz? Eu mencionei aqui um pouquinho assuntos que nós vamos estudar, mas não detalhei nada, até porque isso você vai fazer no decorrer da sua aula. Chame a atenção dos seus alunos já no início. Dê tão somente um petisco daquilo que será estudado e seus alunos terão vontade de ficar com você até no final da aula. Segue a nossa dica. Mas vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Atos capítulo 9, versículo 3 ao 9, em seguida o 17. Recomendo fazer uma leitura compartilhada. Eu tenho dito, vamos colocar os nossos adolescentes para ler a palavra do Senhor. Agora vamos para a nossa mensagem, que é o nosso versículo em destaque, onde está escrito: Eu, Paulo, escrevo esta carta. Eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Gálatas capítulo 1, versículo de número 1. Aqui, o apóstolo Paulo vai deixar claro que a sua chamada não foi feita por homem, que a sua chamada não foi direcionada por homem, mas o próprio Jesus Cristo o chamou para ser apóstolo, o chamou para estar na sua presença, o chamou para ser servo dele. E ele aceitou essa chamada, e por causa disso, ele realizou grandes obras de Deus. Então, quando Deus chama, Deus vai capacitar, vai orientar, mas isso também não significa que não terá lutas, rejeições, dificuldade. E isso faz parte da vida. Mas vamos para o nosso devocional. O devocional é a nossa leitura diária, de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, todos os dias, estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também, pega o endereço aí, viu? PR Giovanni Santos e Descomplicando.teologia. Você vai ter acesso toda quinta-feira, eu posto também um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Fique à vontade para baixar e enviar para os seus alunos, porque a nossa intenção aqui, você já sabe, é descomplicar o que você acha bastante complicado. Mas, dando seguimento, vamos para a nossa introdução, que é a nossa hora de aprender. Veja só. Desde seu nascimento, Paulo foi preparado para ser instrumento de Deus, para pregar o evangelho e ensinar a igreja. Ele era temente a Deus e estava disposto a obedecer. Por isso, quando encontrou com Cristo, se entregou a ele e abriu seu coração para que o Espírito Santo o conduzisse. Veja só, chegou o momento onde nós vamos estar estudando a vida e a história do apóstolo Paulo, do apóstolo Saulo. Ei, Jesus amado, era Paulo, era Saulo. Calma, daqui a pouquinho vamos explicar. Mas é interessante perceber que Deus tinha uma chamada específica na vida de Paulo. Isso mesmo, Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Estava de olho nele, mesmo que ele tinha passado por momentos afastados da direção dele, pensando o que ele estava fazendo, mas não estava fazendo a vontade de Deus. Mas, no entanto, o Senhor Deus estava de olho na vida dele. E no tempo certo, no tempo de Deus, agiu, interviu, e com isso ele se converteu. E quando Paulo se converte, a vida dele é mudada, ele passa agora a obedecer ao Senhor, agradar a Deus, se submete à vontade do Senhor, deixando a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Pois se converter é isso, é deixar de fazer a sua vontade e passar a fazer a vontade do Senhor. É deixar a sua própria vida em prol do serviço e da obra do Senhor. Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós estamos dispostos a negar a nossa vida por causa de Jesus? Será? Pergunte aos seus alunos aí. Mas vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: quem foi Paulo? Você já se perguntou por que às vezes o apóstolo é chamado de Paulo e as outras vezes de Saulo? Saulo era o nome hebraico, Paulo o nome romano. Assim, os dois nomes referem-se à mesma pessoa. Paulo era um judeu das nações. Isso significa que seus pais eram judeus da tribo de Benjamim.
e que ele não havia nascido em Israel. Ele nasceu provavelmente por volta do ano 5 em Tarso, capital da província romana, na Cilícia. Seu território hoje faz parte da Turquia. Tarso era uma importante cidade comercial e cultural, onde moravam judeus e não judeus. Observe o seguinte: quem era Paulo? É necessário destacar que Paulo, ele não nasceu em Israel. Ele nasceu em Tarso, uma cidade bastante importante. Mas, no entanto, Paulo era filho de judeus. Isso mesmo, seu pai e sua mãe da tribo de Benjamim. Observe, os pais do apóstolo Paulo eram judeus, tá bom? Tanto o pai quanto a mãe da tribo de Benjamim. Mas, no entanto, Paulo não nasceu no território de Israel, na Judéia, na Galiléia. Ele não nasceu. Ele nasce na cidade de Tarso, que era uma cidade bastante importante, rica naquela época. Por isso que ele vai ter dois nomes. O primeiro nome dele é Paulo. Esse nome Paulo era o nome romano. Já o nome Saulo era o nome hebraico. Deu para você entender? O nome dele, Paulo, ganhou por causa da sua cidadania romana. Por causa da sua cidadania romana, o nome Paulo, ele ganhou da sua cidadania romana. Já o seu nome Saulo era o seu nome hebraico, que tem a ver com as culturas do povo de Israel. Deu para você entender? Fico em dúvida, porque eu falo isso. Tem muitas pessoas pensando, até mesmo pregando, ensinando, que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, mas não está escrito isso. Você sabia disso? Não está escrito que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Os dois nomes sempre foi dele. Ele sempre foi chamado no hebraico de Saulo, nome romano de Paulo. Esses nomes já eram deles. Não foi Deus que mudou, não foi Deus que transformou, nada a ver uma coisa com outra. Só sabe que, provavelmente, o pai dele ganhou a cidadania romana, talvez porque prestou algum serviço aos romanos. Talvez ele servia aos romanos e, por causa disso, ele ganha a cidadania romana. Ou talvez ele comprou esse direito. Isso com relação ao pai, tá bom? O pai era judeu, a mãe também, mas eles tinham a cidadania romana. Provavelmente por ter comprado, que poderia se comprar, era caro, mas poderia se comprar, ou talvez tinha prestado algum bom serviço aos romanos e por causa disso eles ganharam a cidadania romana. E por causa disso Paulo tinha essa cidadania. Mas, no entanto, o seu sangue era judeu. Amém? Paulo, nome romano. Saulo, o nome hebraico dele. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Aliás, se você pensava, ou já ouviu pregação, que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas é um erro. Mas vamos dar seguimento aí do nosso primeiro tópico. Veja só. Assim, circulou por um ambiente judaico, grego, romano, e estudou e aprendeu sobre a tradição e a religião de sua família. Mediante essa origem e formação, Paulo cresceu e tornou-se um fariseu dedicado. Fariseu era um judeu que meticulosamente obedecia à lei e à tradição. O apóstolo era poliglota, ou seja, ele falava diversos idiomas. Por ser judeu, falava aramaico e hebraico. Pelo contato com os outros povos, falava grego e latim. Também sabemos que ele exercia a profissão de fazer barracos. Nos dias de Paulo, a sociedade romana estava dividida entre pessoas livres e escravos ou servos. Estima-se que os escravos ou servos representavam cerca de 80% da população. Os escravos eram propriedade do senhor e exerciam diversas atividades, desde cultivar a horta da casa até cuidar dos negócios das pessoas livres. Podiam ser ricas ou pobres. Podiam trabalhar em ofício ou atuar como militar. Algumas pessoas moravam na cidade e outros no campo. Ser livre não significava ser cidadão. Paulo era livre e cidadão romano de nascimento. Veja só, o apóstolo Paulo, ele era bastante inteligente, isso mesmo. Falava o aramaico, hebraico, grego, latim, isso mesmo. Estudou em uma das melhores escolas do hebraico
estudou em uma das melhores escolas teológicas da época, com um grande professor conhecido como Gamaliel. Isso mesmo, uma das melhores escolas teológicas com relação à cultura, ao costume do povo judeu. Já que Paulo, por nascimento, ele era romano, por nascimento, já que nasceu na cidade romana e os seus pais tinham a cidadania romana, ou comprada ou porque fez um bom serviço. Vai pegando essas informações aí. Mas, no entanto, Paulo, ou Saulo, tornou-se fariseu. O que é um fariseu, pastor? É aquele que é muito rígido na lei, de ser o cumpridor da lei. Na maioria das vezes, manda fazer uma coisa, mas ele não faz. Mas assim não era Paulo. Esse Paulo tinha compromisso. Ele falava, ele defendia as suas teses, a sua visão. Ele queria porque queria que todos assim o fizessem. Por isso, Paulo foi rígido fariseu. Cumpria e queria que todos cumprissem também a lei de Deus. Vai pegando as informações. Paulo também se destacou por causa da sua inteligência, por causa do seu conhecimento, por causa das suas habilidades, por causa do seu discurso, por falar diversas línguas. Tudo isso, irmãos, abriu bastante porta. Tanto que, diante dos fariseus e as autoridades de Israel, Paulo estava crescendo e se desenvolvendo, ganhando destaque. Mas não sabia ele que Deus já estava de olho. Deus já estava observando a sua vida e mais cedo ou mais tarde, Deus estaria chamando Paulo, para estar do seu lado, realizando a obra de Deus. Porque Deus é assim, viu? Você pode estar brincando, você pode estar até no mundo, mas se Deus estiver de olho em você, mais cedo ou mais tarde, você vai voltar para a casa dele glorificando o nome dele. Você crê? Deixa aqui um brado de glória. Assim acontecerá com a tua família, em nome de Jesus. Teu filho, teu esposo, tua mulher, vai voltar para a igreja. Eita glória, eu lhe falei, né? Aqui o alimento é forte. Mas quer saber o seguinte, está gostando? Então, por gentileza, né? Se inscreva no canal. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, observe o seguinte. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é ser um parceiro. Vamos fornecer vários materiais para que você possa ministrar a sua aula. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre, caça-palavra, cruzadinha, atividade online, um plano completo de como ministrar essa aula. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a Revista dos Adolescentes. Venha ser membro. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título o encontro com Jesus. Saulo, movido por seu zelo, perseguia os seguidores de Jesus. Certo dia, em Jerusalém, Estevão, o homem cheio do poder de Deus, estava pregando sobre Jesus e fazendo milagres. Alguns viram a mensagem e ficaram ofendidos porque interpretavam que Estevão estava blasfemando contra Deus. E por isso, ele foi preso e levado ao julgamento. Furioso com o discurso que ouviram, os homens que o julgaram o apedrejaram. Estevão até a morte. Saulo aprovou esse ato. Desse dia em diante, por causa das ameaças, os irmãos da igreja de Jerusalém se espalharam por várias cidades. Observe agora o contexto. Paulo possivelmente é da mesma época de Jesus. Isso mesmo. Paulo era da mesma época de Jesus. Tinha praticamente a mesma idade. Mas, no entanto, não se conheceram. Isso mesmo.
Paulo e Jesus eram provavelmente da mesma idade, diferença pouca de idade, mas, no entanto, não se conheceram. Por quê? Porque Paulo viveu em Tarso, distante de Jerusalém, e não tiveram contato, ok? Mas, no entanto, com a morte de Jesus, a pregação do evangelho, os discípulos começaram a pregar o evangelho e várias pessoas aceitaram a Jesus. Aqui, por exemplo, está se destacado Estevão, diácono da igreja, usado por Deus, cheio do poder de Deus, começou a pregar e realizar milagres. Daí pegaram Estevão para interrogar, questionar, e após isso, por perceber que ele pregava Jesus Cristo, e eles entendiam que tudo que Estevão pregava, falava, ia de encontro com aquilo que eles acreditavam, que eles queriam acreditar. Por causa disso, Estevão, ele foi apedrejado. E é dito ainda que as vestes de Estevão caíram sobre os pés de Saulo, ok? Então Saulo estava lá vendo o que estava acontecendo com Estevão. E após esse episódio onde Estevão foi morto diante de uma grande multidão, os discípulos de Jesus começaram a sair de Jerusalém e pregar a palavra em vários outros lugares, por causa da perseguição e por causa da morte de Estevão. Isso serviu para que os discípulos, os apóstolos, saíssem para pregar o evangelho em vários outros lugares, ok? Dentre esses lugares estava em Damasco. Damasco tinha várias pessoas pregando a palavra, e é por isso que nós vamos estudar agora esse tópico. Observe. Depois de algum tempo, Saulo saiu de Jerusalém com destino a Damasco, com o propósito de prender os seguidores do caminho do Senhor. Damasco estava a 280 quilômetros do norte de Jerusalém e era uma cidade grande. Nela se encontravam importantes rotas de comércio. Durante a viagem, algo inesperado aconteceu. Quando Saulo estava quase chegando ao seu destino, uma luz do céu apareceu e uma voz o chamou. Dá para imaginar o susto? Ele não reconheceu a voz, caiu no chão e perguntou com quem estava falando. Era o próprio Jesus que se apresentou como aquele a quem Saulo perseguia. Depois disso, Saulo levantou-se e os homens que o acompanhavam levaram-no até Damasco, porque não conseguia enxergar. O encontro de Jesus com Saulo nos leva a analisar sobre o sentido de servi-lo. Saulo pensava que agradava a Deus quando atacava as pessoas que professavam o nome de Jesus. Na verdade, ele estava perseguindo o próprio Deus. Muitas vezes, quando alguém lhe aborrece ou zomba da sua fé, você pode se sentir abandonado e sem esperança. Mas lembre-se, é o Senhor Jesus que está sendo insultado. Por isso, continue servindo a Deus, pois Ele vê tudo e tomará providências no momento correto. Observe o seguinte, com o crescimento da pregação do Evangelho, o Evangelho estava chegando com muita força em Damasco, que era um ponto comercial, rota comercial, chegava muitas pessoas e com isso o Evangelho ia crescer muito mais. Então Saulo pega uma autorização, isso mesmo, uma autorização para ir até Damasco, perseguir os crentes, os do caminho do Senhor, que estavam seguindo a Jesus Cristo e pregando a palavra. E ele recebe essa orientação para ir atacar as casas, invadir as casas, perseguir os cristãos. Mas, no entanto, no meio do caminho entre Jerusalém até Damasco, que ficava em torno de 280 quilômetros, Saulo agora vê uma grande luz. O próprio Jesus Cristo, isso mesmo, o próprio Jesus é quem desceu para pregar, para chamar a atenção de Saulo. E uma grande luz aparece a Saulo, o qual provavelmente ele cai do cavalo. Isso é eu que estou dizendo, viu? A Bíblia não diz que ele cai do cavalo, não. É uma questão minha. Provavelmente ele caiu do cavalo e ouve a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, Saulo fica questionando: estou perseguindo quem? Quem é que está falando? Quem está falando? Não estou falando nada, não estou entendendo nada. Quem é que eu estou perseguindo? Não sei quem estou perseguindo. Saulo fica naquele dilema: quem está perseguindo, quem não está perseguindo. Porque quando uma pessoa persegue a igreja de Cristo, está perseguindo o próprio Cristo. Isso mesmo,
quem se levanta contra você, por você ser cristão, está fazendo a vontade do Senhor, está perseguindo, está se levantando contra o próprio Cristo. E assim, Jesus Cristo traz essa revelação para Saulo. E nesse exato momento, ele fica cego, não consegue enxergar mais nada, porque estava perseguindo o povo de Deus. E o próprio Jesus Cristo o aparece em uma grande luz. Ele cai, fica cego, e Jesus Cristo traz essa revelação que ele está perseguindo o Filho de Deus, aquele que é o Salvador da humanidade. Ei, meu Deus, amados irmãos, e tem pessoas por aí pensando, não sou nada, eu não mereço nada. Irmãos, tu és sim, tu és filho de Deus, tu és importante, teu nome está escrito no livro da vida, e você vai morar no céu. Você crê? Deixa aqui um brado de glória, viu? Nós não somos melhores do que ninguém, mas, no entanto, vamos morar no céu. Quem vai morar no céu? Deixa aqui nos comentários. Eu vou morar no céu. Deixa aqui nos comentários. Eita, glória, falei, né? Aqui o alimento é forte. Mas veja só, deixa eu apresentar aqui o meu livro. Não sei se você conhece, né? O Descomplicando EBD. Gente, esse livro está sensacional. Você vai ter acesso a metodologias, atividades, como elaborar um plano de aula, como estudar a lição. Aqui também eu deixei 200 dicas para ministrar a sua aula. 200 dicas para renovar as suas aulas. Eita glória! Esse livro está em promoção de lançamento com frete grátis para todo o Brasil. Quem tiver interesse, estou deixando aqui meu WhatsApp. E lembrando, desse livro também nasceu o nosso curso para professores da EBD. Se você tiver interesse em nosso curso, o link está na descrição desse vídeo, tá bom? E aproveita que está em promoção. Quem comprar o nosso curso vai ganhar de bônus, o nosso livro em PDF e também um mês de materiais para você ministrar suas aulas. Observe, comprou o curso é seu. São em torno de 25 videoaulas onde eu falo de todo esse livro daqui bem explicado. Ou seja, o que você pode fazer na sala de aula e o que você não pode. Está no livro, mas também está no nosso curso. Então, como bônus, você vai ganhar o nosso livro em PDF e também um mês de materiais de subsídio teológico para que você possa ministrar a melhor aula. O link está na descrição desse vídeo. Eita glória! Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título o chamado de Paulo. Saulo só foi entender o que lhe acontecera quando encontrou Ananias em Damasco. Isso porque Deus já tinha aparecido a Ananias, dando as instruções para conversar com Saulo e orar por ele. O Senhor havia escolhido Saulo para anunciar o nome de Jesus aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Depois que Ananias orou por Saulo, ele ficou cheio do Espírito Santo, voltou a enxergar e foi batizado. Ele passou alguns dias ali, pregou nas sinagogas. Saulo era famoso e temido pela perseguição que fazia contra os seguidores do caminho. Imagine a admiração dos seguidores de Jesus em Damasco, quando ficaram sabendo que ele havia tido um encontro pessoal com o Senhor. Um tempo depois, alguns judeus ficaram incomodados com a mensagem de que Jesus é o Messias e planejaram matar a Saulo. Sim, por isso, ele precisou fugir da cidade, escapando por um cesto. De perseguidor, Saulo passou a ser um cristão perseguido. Isso nos mostra o poder da transformação do Espírito Santo. Quando a pessoa se entrega a Cristo, Paulo, ficou conhecido como apóstolo dos gentios. A palavra apóstolo vem do grego e significa enviado. Gentio é toda pessoa que não é judeu. Professores dos adolescentes, presta bem atenção. Nós sabemos muito bem que Paulo e Saulo são a mesma pessoa. Saulo, o nome hebraico, Paulo, o nome romano. Mas, no entanto, Saulo, perseguia a igreja, perseguiam aqueles que eram chamados ou conhecidos como os seguidores do caminho, já que Jesus tinha dito, eu sou o caminho. Então, Paulo falava o seguinte, vou perseguir os seguidores do caminho, que no caso seriam os seguidores de Jesus, tá bom? E uma certa feita, ele foi perseguir os cristãos que estavam em Damasco. Nesse período, nesse percurso de Jerusalém até Damasco, ele teve encontro com Jesus, ele provavelmente cai do cavalo, ouve a voz dizendo que ele estava perseguindo o próprio Cristo quando perseguia a igreja.
Após isso, ele é levado até Damasco, vai até a casa de Ananias, que era a liderança religiosa cristã em Damasco. Chegando lá, Ananias ora por ele, ele retorna a ter sua visão, ele é batizado, é cheio do Espírito Santo, após a oração de Ananias, que era o homem de Deus, a autoridade constituída por Deus em Damasco com relação cristã, tá bom? Autoridade religiosa cristã, Ananias. E após isso, ele começa agora a pregar a mensagem, anunciar a Cristo Jesus. Muitas pessoas duvidaram. Será que esse Paulo está pregando o evangelho? Quem é esse Paulo? Quem é esse Saulo que está pregando agora o evangelho? Será que ele está pregando de verdade? Será que ele se converteu a Cristo? Ou ele só quer descobrir quem é crente, quem não é crente, quem é seguidor do caminho, quem não é seguidor do caminho? Muitas dúvidas paravam na cabeça dos crentes, pensando, será que é verdade? É verdade ou é falso? Mas, no entanto, ele continuava pregando a palavra, anunciando o evangelho que o próprio tinha recebido de Jesus Cristo de Nazaré. Mas muitas pessoas duvidaram. Dentre elas também existiam alguns judeus que, ouvindo a pregação de Saulo, ficaram ofendidos, pois Saulo pregava dizendo que Jesus, aquele o qual os judeus tinham matado, ele ressuscitou, isso mesmo, ele ressuscitou e era o Messias prometido. Com isso, muitos judeus se sentiram ofendidos com essa mensagem, isso mesmo, sentiram ofendidos e já tentaram matar a Saulo, desacreditando da sua mensagem e também para que ele parasse de pregar o evangelho. Mas, no entanto, ele conseguiu escapar, porque Deus tinha um projeto na vida dele. Enquanto você estiver fazendo a vontade do Senhor, enquanto você estiver na missão de Deus, Deus sempre tem um escape para a sua vida, em nome de Jesus. Mas, no entanto, ele continuou pregando a palavra do Senhor, porque Deus tinha propósito na vida dele. Deus queria lhe constituir como apóstolo. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado. Tanto que Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios. Apóstolo, aquele que é enviado a pregar a palavra, constituir igreja e assim por diante. Gentios é todo aquele que não é judeu. Em outras palavras, os judeus nos consideram como gentios. Gentios é qualquer pessoa que não é judeu. Mas observe, hoje, diante de Deus, não tem judeu, não tem grego, não tem gentio. Nós somos a igreja dele. A igreja de Jesus, que vai morar no céu, é constituída de judeus, de gentios, pessoas que se converteram a Cristo. Qualquer pessoa que se converter a Cristo, independente de ser judeu, independente de ser gentio, ele é a igreja. Isso mesmo. Tanto que os judeus, quando aceitam a Cristo, nós o chamamos de judeu messiânico, porque ele acredita na salvação. Mas, no entanto, esse judeu que aceitou a Cristo, as promessas na vida dele é a mesma promessa para a igreja. Porque, no caso agora, ele é a igreja de Deus que vai morar no céu. Dê para você entender a diferença? Judeus, gentios e a igreja. Qualquer pessoa que aceita Jesus, ele é igreja. Independente se ele era gentio, independente se era judeu, agora ele é igreja e vai morar no céu. Tá bom? Agora eu pergunto, está gostando? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? E fica tranquilo, é tão somente uma base. Nós vamos detalhar esses pontos no decorrer da lição. Serão mais 11 lições falando acerca de Paulo. Então fica com calma, vai passando hoje, passando amanhã. Tem muitos pontos que a gente vai retornar ainda e mencionar com vocês, tá bom? Eu só peço o seguinte, se você gostou, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, viu? O encontro de Paulo com Jesus na estrada de Damasco mudou a história dele. Ele entendeu que Jesus era o Messias prometido, anunciado por profecias do Antigo Testamento. Paulo entregou-se por completo a Cristo e passou a falar de Jesus em todos os lugares. Paulo pregou a palavra porque ele viu a Jesus Cristo, ele creu em Jesus Cristo, ele recebeu a palavra. Isso falta muitas das vezes na vida cristã. Tem pessoas, irmãos, que não têm intimidade com Deus. Tem pessoas que nunca ouviram a voz do Senhor. E eu tenho dito, é necessário cada cristão
ter a sua intimidade com o Senhor, sabe? Receber a sua presença, sentir a sua presença, falar com Ele. Agora, qualquer pessoa só vai ter esse relacionamento com Deus na oração, no jejum, na meditação na palavra. Tem pessoas querendo ter relacionamento com Deus nas redes sociais, não vai achar. Não vai achar. Relacionamento com Deus nós achamos na oração, na consagração, realizando a obra de Deus. Quanto mais você se envolve na obra de Deus, assim como fez o apóstolo Paulo, mais Deus vai estar te visitando, mais Deus estará se revelando a você. Peça constantemente ao Senhor que Ele possa se revelar na sua vida de uma forma fenomenal, assim como se revelou na vida de Saulo, e ele se tornou um grande homem de Deus. Deixou de perseguir a igreja e passou a ser perseguido por todo mundo, mas, no entanto, não parou de realizar a obra de Deus. Da mesma coisa, não para não, continua realizando a obra dele, tá bom? Pergunta o seguinte, gostou? Ficou em dúvida? Assiste novamente, tá bom? Mas que Deus continue te abençoando. E você já sabe, não terminou a nossa aula, porque agora chega o momento da nossa dinâmica, e a dinâmica está sensacional. Por isso, vamos para a nossa dinâmica? A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição de número 2, que traz por título A Grande Mudança de Perseguidor a Perseguido. Eita glória! Já pode preparar, viu, povo? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Adolescentes. Na mesma quinta-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda quinta-feira, às 9h e às 14h, tem vídeo novo em nosso canal. Por isso que eu já peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 2 dos adolescentes do terceiro trimestre de 2024, que traz por título A Grande Mudança de Perseguidor a Perseguido. Veja só, nessa lição vamos fazer uma abordagem acerca da vida e obra do apóstolo Paulo. E eu trouxe aqui para vocês algumas características principais do apóstolo. Isso mesmo, característica, alguns eventos importantes que aconteceram na vida do apóstolo Paulo. Pode servir até mesmo com um pequeno resumo desta lição. E você pode abordar como você quiser, tá bom? Tem algumas formas de como realizar essa atividade e também dinâmica. Por que isso? Eu coloquei aqui um título da principal característica e também um comentário. Você pode fazer o seguinte, divida a sua turma, tem alunos que vai estar pegando a característica, tem aluno que vai pegar a explicação. Fique à vontade, depende do seu tempo e a sua organização. Pegue, por gentileza, caneta e caderno, para que eu possa passar para vocês as principais características do apóstolo Paulo ou de alguns acontecimentos importantes que aconteceram na sua vida. Você vai pegar, anotar, levar para os seus alunos, para que possa fazer aquela discussão abençoada. Agora, pastor, como é que eu posso levar? Posso colocar na bexiga? Pode. Pode colocar numa carta, no envelope, em uma lata. Fique à vontade. A criatividade é sua. Mas preste atenção como realizar. Eu vou passar para vocês algumas características importantes do apóstolo Paulo. Você vai pegar e escrever no pedacinho de papel. Aqui você pode já dar para os seus alunos. Eles precisam mencionar por que essa característica é importante na vida do apóstolo Paulo. Ou trazer uma pequena explicação também. E isso depende do seu tempo e sua organização.
Agora já pegue caneta e caderno para fazer as suas anotações. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor quer ser membro, é seu parceiro. E estamos ofertando o maior suporte do Brasil para quem é membro. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, atividades online, cruzadinha, caça-palavra, um plano completo de como ministrar essa aula. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Então, por gentileza, pega aí agora caneta e caderno para que você possa fazer suas anotações. Principais eventos ou características do apóstolo Paulo. Conversão dramática. Você pode escrever aqui, olha, conversão dramática. Quem pegar esse papel vai precisar falar como é que foi a conversão do apóstolo Paulo. E estudamos também em nossa lição. Segundo, fervor missionário. Por que o apóstolo Paulo tinha esse fervor missionário? Como você pode comprovar isso? Pode colocar também habilidade como escritor. Por que o apóstolo Paulo teve essa habilidade como escritor? Deixa a sua turma participar. Quarto, teólogo profundo. Por que o apóstolo Paulo é conhecido como teólogo profundo? Qual vai ser a afirmação dos seus alunos, viu? Quero saber. Quero ver também adaptação a várias culturas. Por que o apóstolo Paulo conseguia se adaptar a várias culturas? Como comprovar isso? Vá deixando aí. Zelo pela lei. Porque o apóstolo Paulo é conhecido como aquele que era zeloso pela lei. Será que era antes ou depois que aceitou a Cristo? Vai deixando aí nos comentários também. Sétima característica, educação fortalecida. Porque o apóstolo Paulo tinha uma educação fortalecida, uma educação nobre. Vai deixando aí. Resiliência. O apóstolo Paulo foi bem resiliente. Por que será? Vai deixando aí nos comentários. Visão inclusiva, isso mesmo, visão inclusiva. Ainda tem autoridade apostólica e ainda tem sensibilidade pastoral, meu Deus, e uma vida de oração. Essas daqui são algumas das características do apóstolo Paulo. Você vai pegar, escrever e enviar para os seus alunos. E cada aluno tem que afirmar por que isso, por que daquilo, como comprovar tais características na vida do apóstolo Paulo. Se você quiser também, você pode colocar as respostas, porque cada característica dessa. Isso mesmo, você tem duas opções. Ou leva somente o tema, tá bom? Para que eu não possa estar falando. Ou leva também já a resposta, para facilitar a vida dos seus alunos, tá ok? Pastor, passe pra gente aí, calma, pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou deixar lá no meu blog, viu? Eu não sei se você tem acesso, mas no blog Descomplicando a Teologia, vou deixar essa atividade, essa dinâmica digitada, para que você possa ter acesso. Pastor, qual blog? Anote aí, Descomplicando a Teologia EBD, e você vai ter acesso ao nosso blog. Quando você entrar, você clica no menu Adolescentes. Lá você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e também a esta explicação por escrito. Nós chamamos de lição comentada dos adolescentes. Lá vou deixar da seguinte maneira. Primeira característica do apóstolo Paulo, conversão dramática. A resposta: Paulo, originalmente, Saulo de Tarso, teve uma conversão dramática no caminho para Damasco, onde encontrou Jesus ressuscitado. Este evento transformou sua vida de perseguidor de cristão a um dos maiores missionários do cristianismo. Vou deixar assim lá no blog, tá bom? Lá no blog vai estar fervor missionário. Por quê, pastor?
Paulo realizou várias viagens missionárias pela Ásia Menor, Grécia e até Roma, espalhando o evangelho e estabelecendo igrejas. Dê para você entender, tem a característica e depois a explicação. Por fim, vou deixar habilidade como escritor. Paulo escreveu várias cartas, epístola às igrejas, muitas das quais compõem o Novo Testamento. Suas cartas, como Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses e assim por diante. Por último, vou colocar também lá no blog. Toda a resposta vai estar lá por escrito, tá bom? Zeloso pela lei. Antes de sua conversão, Paulo era um fariseu, zeloso e um perseguidor ardente dos cristãos, acreditando estar cumprindo a vontade de Deus. Então lá já vou deixar tudo digitado, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então você tem duas opções. Você pode dar tão somente o título e cada aluno vai falar o que quiser. Você pode dar o título a um aluno e a resposta a outro aluno. E depois você faz o casamento junto. Quem pegou a resposta, quem pegou a pergunta, fica os dois juntos e os dois leem e traz aquela explicação abençoada, tá bom? Pergunta o seguinte, você gostou? Vai fazer? Vai modificar? Fica à vontade, aqui é tão somente uma ideia, tá bom? Mas que Deus te abençoe cada vez mais. A paz do Senhor e até a próxima Dinâmica Crente!